Olá, eu sou Ricardo Teto e estou aqui com vocês durante esses episódios especiais de férias enquanto preparamos a nova temporada do Pauta Pública. Por aqui vamos trazer alguns dos momentos mais marcantes do Pauta em 2024, organizado por assuntos que abordamos ao longo do ano. Nesse episódio, a extrema-direita em ação dentro e fora do Brasil. 2024 foi um ano de eleições decisivas no mundo todo e a gente discutiu bastante sobre as articulações dos grupos de extrema-direita se organizando em diversas frentes. Vocês vão ouvir por aqui hoje as vozes do jornalista e teólogo Ranieri Costa, do historiador e professor João César de Castro Rocha, da antropóloga Isabela Calil e do professor em Relações Internacionais Davi Magalhães. Os links para os episódios de onde esses trechos foram tirados estão na descrição do programa. E aproveitando o embalo, nenhuma dessas conversas teriam sido possíveis sem a ajuda das pessoas que nos apoiam através do programa de aliados. 2025 vai ser outro ano desafiador e o Pauta vai vir com algumas novidades. E mais do que nunca precisamos da ajuda de vocês para continuar esse trabalho que já vai aí para o seu 5º ano. Se você quiser saber mais sobre como contribuir, acesse apoie.apublica.org. E lá você vai ter todas as informações e já pode escolher um valor mensal que vai ajudar muito a todo esse trabalho continuar existindo. Por isso, vamos aos trabalhos. Bom, já vamos começar o programa de hoje com esse trecho que foi do episódio mais escutado de 2024, o episódio 109, Bolsonarismo é uma distopia teocrática? Com João César de Castro Rocha, que trouxe falas que ressoaram demais em todo mundo que escutou o programa, muito também pela clareza com que o professor explica o risco do Brasil se tornar, de fato, uma teocracia distópica. Só para contextualizar vocês, em fevereiro de 2024, teve aquela manifestação bolsonarista que ficou marcada, entre outras coisas, por uma fala da Michelle Bolsonaro que disse, abre aspas, por um bom tempo fomos negligentes a ponto de falarmos que não poderia misturar política com religião, e o mal tomou o espaço. Chegou o momento da libertação, fecha aspas. O programa 109 repercute justamente essa fala contra o Estado laico, feita pela Michelle Bolsonaro, e o trecho que vocês vão ouvir agora é uma verdadeira aula de teologia do domínio. Fiquem agora com o professor João César Castro. Eu posso ler algumas passagens de textos para vocês, bem curtas? Vamos lá. Antigo Testamento, Gênesis, capítulo 1, versículo 28. O versículo anterior diz, o 27, criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora vem o versículo fundamental para essa discussão, Andréia. É o 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Em traduções recentes, o dominem, nessa que eu tenho, por exemplo, é traduzida como rule over, dominem. Mas a tradução fundamental, que é o monumento da literatura ocidental, a Bíblia, a tradução patrocinada pelo Rei James, a King James Bible. Vamos ler King James Bible se traduz, porque veio daqui a ideia. Então, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth and subdue it, and have dominion over, e segue, os peixes, etc, etc. Have dominion over. The dominion theology é uma leitura literalista desta passagem. E o que se estende, então, é que todos aqueles eleitos por Deus devem ter dominion over tudo, especialmente a condução da coisa pública. Essa teologia foi desenvolvida inicialmente nos Estados Unidos. Foi adotada no Brasil. Está na base da doutrina da Igreja de Lagoinhas, Andréia, você sabe, onde professa sua fé o Nicolas Ferreira. Está na base de outras igrejas que contaminaram, por exemplo, as concepções de Damaris Alves e Michelle Bolsonaro. Quando Michelle Bolsonaro diz que chegou a hora da libertação, o que ela está dizendo é chegou a hora do Estado civil subordinar-se à fé, mas não à espiritualidade, à crença de leis. Agora vamos pensar isso em termos de Brasil e tudo começa a ficar bastante claro e muito preocupante. Nós não podemos, em relação à teologia do domínio, fazer como nós fizemos em relação a Jair Messias Bolsonaro, reduzi-lo a uma caricatura do CQC ou uma caricatura do sofá da Luciano Gimenez no Super Pop. A teologia do domínio é muito mais perigosa do que o Bolsonaro. Então vamos lá. A Igreja Universal do Reino de Deus é de 1977. Em 1988, a Constituição Federal do Brasil, no seu artigo 5º, assegura o caráter laico do Estado e o direito inviolável da dignidade da pessoa humana de professar a sua fé. Portanto, não apenas o Estado é considerado laico, mas todas as religiões são vistas em pé de igualdade. André, você que trabalha com o tema,
Em 1988, alguma liderança evangélica se opôs ao artigo 5º da Constituição? Não se opôs. Por quê? Há uma resposta. A resposta nos conduz a um dos principais pensadores da teologia do domínio. Um economista muito importante, um homem brilhante, e é preciso reconhecê-lo. Gary North. Anotem este nome, por favor. Gary North. Um defensor da escola austríaca, portanto neoliberal, um homem brilhante, autor de uma obra muito vasta, com uma profunda reflexão sobre economia cristã, política cristã, comunidade cristã. E o Gary North defendia, adepto fervoroso da teologia do domínio, desse dominion over tudo. O Gary North defendia um movimento em dupla etapa. Na primeira etapa, dizia o Gary North, como a liberdade de culto é assegurada, vamos expandir o número de nossos fiéis e propagar a nossa doutrina. Quando o número for suficiente para interferir na vida política, o faremos. É o que aconteceu no Brasil. 1977, Igreja Universal do Reino de Deus é criada. 1988, Constituição Federal, o Estado é laico. O que Michele Bolsonaro disse é flagrantemente inconstitucional. O Estado é laico. Todas as religiões devem ser igualmente respeitadas. Agora, vamos pular no tempo. 2008. Foi lançado um livro, o livro do Edir Macedo. E cumprindo à risca o meu ritual de autoflagelação para chegar ao paraíso, naturalmente eu li anotado. O título do livro, ninguém pode criticar o Bispo Macedo por excesso de sutileza. Plano de poder, Deus, os cristãos e a política. O livro tem como base teórica, e veja a minha generosidade, eu digo base teórica, Thomas Hobbes e o Antigo Testamento, porque Deus, diz Edir Macedo, é um estadista. Deus é, sobretudo, um gestor da coisa pública. Ele diz na página 10, na introdução, qual é o propósito do livro? Ele o diz sem nenhum pudor, mas o real intuito é despertar o potencial que tem estado adormecido. Na última página do livro, página 123, ele esclarece qual é o potencial. Vamos ler. O Brasil tem uma população de aproximadamente 40 milhões de evangélicos. Terminamos aqui chamando a atenção deles para que não deixem essa potencialidade, seja desperdiçada. Vamos agora ao livro da Andrea Dipp. No seu livro, Andrea, há um depoimento que eu considero um dos mais preciosos jamais feitos para compreender essa questão. Mais do que o depoimento, eu considero uma confissão involuntária. Harold de Oliveira, que foi eleito senador em 2018, faleceu, agora foi substituído pelo Carlos Portinho. Vamos ler o que ele diz? No ano que vem, a entrevista é 2017, portanto 2018, nós seremos 1/3 da população do Brasil. É um público relevante na sociedade. Eu cresci junto com esse segmento. Eu criei uma empresa no segmento que vai fazer 30 anos. O orgulho em ser evangélico vem do fato de que deixamos de ser minoria. A Igreja Universal foi a primeira a ter consciência política, logo depois da Constituinte, e elegeu seus representantes para a Câmara dos Deputados. De fato, um ano depois de você ter realizado essa entrevista, Andrea, pela primeira vez na história, os evangélicos elegeram um presidente da República. Pela primeira vez que isso aconteceu na política brasileira, numa eleição presidencial, foi em 2002, quando um candidato, partindo de uma posição na qual não parecia que ele iria muito longe, o Antony Garotinho, terminou em terceiro lugar na eleição, ganhou a eleição o presidente Lula, em segundo lugar ficou o José Serra, em terceiro lugar, de maneira surpreendente, o Antony Garotinho obteve 10% dos votos em todo o Brasil, 2002. Eram votos majoritariamente evangélicos. O Antony Garotinho foi, de fato, o primeiro político a compreender que os evangélicos levariam um candidato à presidência. Em 2018, isso se materializou. Agora, eles já não são mais minoria. Estamos na segunda etapa do projeto do Gary North. A declaração da Michele Bolsonaro é flagrantemente anticonstitucional, mas ela é, sobretudo, uma enorme ameaça. Eles não estão brincando, Clarice e Andrea, eles estão, de fato, partindo para o momento em que a teologia do domínio tentará chegar ao poder político. Nada pode ser mais perigoso do que isso. Isso é mais perigoso para a democracia brasileira do que o bolsonarismo, se é que isso é possível de acreditar. Ainda no campo da conexão extrema-direita e religião, 2024 foi um ano marcado no Brasil pela ascensão da chamada teologia coaching, tema que ficou muito em evidência a partir da campanha do Pablo Marçal, que roubou as atenções das eleições municipais e que quase foi para o segundo turno na disputa em São Paulo.
É um fenômeno que une ideias de antipolítica, coach, empreendedorismo e tom religioso num discurso que teve grande apelo com a população e que merecia uma análise aprofundada. Foi isso que aconteceu no episódio 138, Teologia Coaching e a Naturalização da Violência, com o professor Ranieri Costa. Nesse trecho que vocês vão escutar agora, o Ranieri traça bem os elementos particulares dessa vertente evangélica. A teologia coaching, ela é uma espécie de irmã mais nova, ou até mesmo filha da teologia da prosperidade. A teologia coaching, ela tem essa ênfase do sucesso pessoal, ela tem essa ênfase do pensamento positivo, da mentalização positiva, isso sendo inserido dentro do contexto da igreja, do contexto religioso. A teologia da prosperidade, uma das principais diferenças entre ela e a teologia coaching, é que na teologia da prosperidade havia ali, ainda que de uma forma distorcida, uma relação com o divino. Ou seja, o sujeito que está envolvido dentro de uma igreja que faz parte ou que comunica essa mensagem da prosperidade, ele ainda tinha Deus dentro dessa equação. Ele ainda entendia que para prosperar, ele precisava de Deus. Ele precisava dar o dízimo, ele precisava ter uma vida íntegra, ele precisava ser uma pessoa com participação ativa na igreja, mas no final das contas, o que daria a ele a prosperidade financeira era a ação de Deus em retribuir o seu ato de obediência, de generosidade, de comprometimento com a igreja. Mas ainda era Deus que retribuiu o ato. Na teologia coaching isso muda um pouco, porque Deus ele é tirado dessa relação. A teologia coaching entende que tudo que o sujeito precisa para prosperar e alcançar o sucesso está dentro dele mesmo. Ou seja, ele não precisa ser retribuído por Deus. Basta apenas que ele se dedique intensamente a cumprir as suas metas, estabelecidas quase sempre através de algum tipo de guru, como esses que nós temos visto por aí. Então, a teologia da prosperidade barganha com Deus, a teologia coach é formada por sujeitos que se consideram deuses de si mesmo. A gente pensar na valorização de alguns princípios, né, como o individualismo, o empreendedorismo, a lógica de mercado, que são centrais ali nessa questão do neoliberalismo, mas também nessa vertente teológica da teologia coach. Então a gente percebe algumas influências, essa questão da ênfase no sucesso pessoal. O neoliberalismo valoriza o sucesso individual, a autossuficiência, a ideia de que cada um é responsável pelo seu destino, e é exatamente a lógica discursiva da teologia coach. O Thiago Brunet, em de suas falas que eu analiso no meu livro, ele diz a seguinte frase: eu sou o dono do meu destino. Ou seja, essa ideia de autossuficiência está muito atrelada também a essa questão da cultura neoliberal. O neoliberalismo promove essa ideia de que tudo pode ser medido em termos de mercado, e isso inclui o valor pessoal. E olha que interessante, na teologia coach, o que é estimulado para os alunos, para a plateia das palestras, é justamente que eles devem buscar conexões, relações que possam valorizar a sua experiência de vida, que possam dar notoriedade ao seu trabalho, a algum objetivo que ele tem. Ou seja, as relações baseadas nessa lógica de consumo, que tem a ver com a mentalidade de mercado do neoliberalismo, essas relações elas são completamente pautadas pela lógica do consumo e, portanto, as relações passam a ser colocadas em prateleiras. Então, eu me relaciono com quem tem algo a me oferecer, e a partir do momento que aquilo que a pessoa com quem eu estou me relacionando, aquilo que ela tem para me oferecer não é mais suficiente para eu alcançar algo novo e maior do que eu tenho agora, eu descarto essa pessoa e passo para uma nova relação. Então, isso é uma das formas. Essa cultura do desempenho, da meritocracia, nada mais neoliberal do que isso, e nada mais coaching do que isso, né? A meritocracia ela é esse valor central, tanto de uma coisa quanto da outra, né? E na teologia coaching, ela está sugerindo que a bênção divina é algo que a pessoa não só merece, mas ela tem o direito. Então, não é assim, Deus vai te abençoar porque você é bom. A lógica muda um pouco, é como se
a pessoa pensasse que Deus obrigatoriamente tem que abençoá-lo porque ele é bom demais. Então, se Deus não abençoá-lo, é Deus que está errado. Então, isso também tem a ver. Uma coisa também bem interessante é pensar na transformação das igrejas em modelos empresariais. Então, o neoliberalismo também influencia dessa maneira, né? Algumas igrejas que estão adotando essa teologia coach operam muitas vezes com esse modelo de gestão empresarial, né? Os líderes, eles estão atuando ali como CEOs, como coaches, e os fiéis são tratados como clientes. Quando Pablo Marçal passou a dominar as atenções da mídia e do eleitorado nessas inesquecíveis, por péssimas razões, eleições municipais em São Paulo, teve quem disse que surgia então um sucessor do Bolsonaro e que o bolsonarismo agora tinha concorrência. O tempo vai dizer o tamanho da força política do Pablo Marçal de fato. Mas o que há de comum entre esses dois segmentos da extrema-direita, sem dúvida, é o discurso antipolítica. A retórica de se colocar como um outsider, alguém que veio de fora para mudar tudo que está errado na política e que já foi usada inúmeras vezes e ainda assim parece pegar. A gente quis perguntar para quem entende, afinal de contas, o motivo desse discurso ainda conquistar tanta gente. E ninguém melhor para falar sobre isso do que uma das maiores especialistas na extrema-direita no Brasil, a antropóloga Isabela Calil, que conversou com a gente no episódio 137. Por que o discurso antipolítica cola no eleitorado? Nesse trecho, a Isabela explica a relação entre o discurso antipolítica e o individualismo e como tudo isso se conecta às fragilidades do capitalismo e precarização dos acessos a condições dignas de vida por boa parte da população. Primeiro que a direita radical e a extrema-direita mobiliza muito um discurso que é o discurso de nós somos antissistema e eles são o sistema e eles são a elite. Então essa perspectiva que é eles são elite fala muito, dialoga muito com uma pessoa que trabalha ou que vive em condições que são mais precárias e que se sente explorada e com razão, né, por um sistema em que de fato você tem pessoas super ricas que estão lucrando à custa da vida das pessoas. No entanto, o que essas lideranças não dizem é que eles sim fazem parte dessa elite. Eu acho que o melhor exemplo é o caso do Donald Trump. Donald Trump acusa seus adversários de serem eles a elite, e aí você tem, inclusive, isso se mescla com teorias conspiratórias a respeito do que eles chamam de globalismo, que seria basicamente, para resumir, né, é a ideia de que um grupo de pessoas muito ricas se reuniram para fazer a gestão do mundo, e entre elas você tem figuras como a do George Soros, você tem figuras de uma elite econômica e intelectual que comanda o mundo. E aí, quando a gente olha para essa elite econômica e intelectual, há uma tentativa, inclusive, de colocar dentro dessa elite, dessa suposta elite, professores universitários, cientistas, pessoas que estão nas instituições de ensino. O que, dessa perspectiva, não faz sentido, porque a maior parte dos professores universitários das universidades federais, das universidades públicas no Brasil, são funcionários públicos que não pertencem necessariamente a essa elite dos super ricos, ainda que, dadas as desigualdades no Brasil, sejam salários maiores do que a maior parte da população. Então, no final das contas, essa tentativa de jogar eles são parte da elite acaba funcionando porque acaba mobilizando um sentimento de revolta que ele é muito legítimo, né? Que é o sentimento de que é injusto uma pessoa trabalhar em jornadas de 18 horas por dia, enfrentando 3, 4 horas de trânsito em deslocamentos em grandes cidades, correndo risco para ganhar salários que são muito baixos, né? E para manter o capitalismo funcionando com tamanho grau de desigualdade quando você tem algumas poucas famílias que contribuem para formar essa elite econômica. Então, eu acho que essa é uma mobilização, que é a ideia de que, então, a esquerda seria elite, tanto porque tem professores universitários, cientistas, ou porque, de uma certa maneira, encarnariam essa elite. Quando a gente vai olhar, por exemplo, o discurso do Pablo Marçal, já que a gente está usando a cidade de São Paulo como, né, o exemplo para a gente pensar, é exatamente esse discurso que ele mobiliza, que é: eu era pobre, trabalhava, sempre trabalhei, dependia do meu salário, e eu fiz uma trajetória de ascensão social e me tornei rico. E é isso que eu vou oferecer, porque eu tenho os códigos, entre aspas, nos termos dele, eu tenho os códigos, eu tenho a fórmula para que você possa, entre aspas, destravar a riqueza, né? Então, de alcançar a prosperidade. Isso acaba sendo um discurso que ele lida com questões que são muito concretas e muito legítimas da população. Então não dá para dizer que os eleitores estão errados em buscar melhores condições de vida.
É claro que esse projeto de enriquecer ele não é realista, digamos, para os eleitores de maneira mais ampla, mas tem aí um sentimento legítimo, que é um sentimento que eu acho que às vezes a gente até pode entender, determinados segmentos, classe média alta, pode entender isso como sendo uma espécie de ganância, né? Então que as pessoas querem simplesmente ficarem ricas. E no final das contas, a gente pode estar falando, e aí eu estou pensando principalmente a partir das nossas pesquisas etnográficas, de pessoas que querem ter condições mínimas de sobrevivência e condições minimamente dignas, como, por exemplo, ir ao supermercado e conseguir fazer compras. Então, muitas vezes a gente tem aí um imbricamento que, sim, tem pessoas que são investidores, que são ricas e que utilizam esse discurso e que estão se mobilizando por uma perspectiva de ganância, mas você tem uma parte da população que está numa situação que ela é precária do ponto de vista de condições de vida e que olham nesse discurso e conseguem enxergar ali uma espécie de luz no fim do túnel para a melhoria da qualidade de vida delas e da família delas. Essas figuras dos outsiders, elas acabam tendo muita afinidade com esse discurso individualista e hiperindividualista. E aí são duas perspectivas. A primeira, a de que os outsiders eles estariam para fora da política e eles trariam muitas vezes uma solução que ela vem do chamado mercado. Então, isso significa que, digamos, o que está por trás do que está sendo proposto é uma substituição da capacidade técnica do Estado e uma diminuição da importância que tem o Estado como instituição para ser, de uma certa forma, gerido por uma lógica que tem a ver com uma lógica empresarial. Então, a perspectiva seria a seguinte, é de que todos os políticos e a classe política, eles fazem parte de uma espécie de combo em que está o Estado e que é grande, ineficiente, demorado e que muito custoso para a sociedade. E que outros tipos de arranjo que não passam por esse tipo de mediação relacionada ao Estado e que seriam, digamos, que trariam inovações da iniciativa privada, eles poderiam resolver melhor essas questões públicas. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque se a gente vai pensar, é claro que o Estado, sim, a gente pode fazer um monte de críticas em relação ao Estado, em relação ao funcionamento do Estado e ao aperfeiçoamento da máquina pública. Agora, uma outra coisa é você propor essa lógica de, ao invés de ter um Estado, ter algo parecido com uma startup e grandes inovações, tanto de pessoas do mundo do mercado, quanto do mundo da tecnologia, quase como se gerindo a coisa pública, como se fosse uma Big Tech, por exemplo. E isso é complicado. Por quê? Porque quando a gente vai olhar para um país que tem problemas sérios de desigualdade, das mais variadas, qual que é o interesse dessa organização, que não o Estado, em conseguir reduzir desigualdade ou em conseguir atuar de uma certa forma a representar setores da população que não estão cobertos por aquele interesse de mercado ou de consumo? Então, no final das contas, isso significa que é um processo de acirrar desigualdades sociais já existentes. E, no momento que a gente tem situações como catástrofe climática e o acirramento de desigualdades, a perspectiva de substituição do Estado, acho que a gente vale perguntar a quem ela interessa. Mas a extrema-direita não se movimentou somente no Brasil. A conjuntura geopolítica foi muito afetada pela ascensão de grupos radicais de direita, impulsionados por discursos anti-imigração, supremacistas e ultranacionalistas. É aquele clima bizarro, de início de século XX, com guerras, crises e grupos fascistas, dando as caras no início do século XXI. O professor em Relações Internacionais Davi Magalhães, no episódio 125, Extrema-direita em Ascensão na Europa e a Influência no Brasil, descreve como se deu o crescimento inédito de grupos de extrema-direita na Europa, alguns abertamente neonazistas, e também faz conexões interessantes sobre a relação desses movimentos com a extrema-direita no Brasil, apesar de cada uma ter as suas peculiaridades. O trecho que você vai ouvir agora traz uma síntese bem esclarecedora dessa dinâmica. Primeiro, citando o caso da Alemanha. A AfD ela é fundada em 2013, justamente por ex-membros do partido da Merkel, CDU. Então, esse é um traço, que o cientista político holandês, talvez o maior especialista sobre direita radical no mundo, que é o Cas Mudde, é um traço que ele caracteriza da quarta onda, que é justamente o que ele chama de normalização. A quarta onda é marcada pela normalização das ideias, das práticas de ultradireita. Então, tudo aquilo que era visto antes como periférico, marginal, é trazido para o centro, e isso acaba, inclusive, interferindo e moldando o comportamento dos partidos tradicionais de direita. Então, se a gente pensar lá no caso espanhol, o Vox é fundado por ex-membros do PP.
né, que é o Partido Popular, histórico de centro-direita, esse é partido conservador, mais tradicional. Assim como a CDU é formado pelo Gauland, pelo Adam e pelo Nu, que são 3 antigos, importantes membros da CDU, e que, num primeiro momento, a AfD tinha uma pauta mais econômica, inclusive tinha até um perfil tecnocrático, porque boa parte desses membros eram economistas de carreira e tinha um discurso fundamentalmente contra a zona do euro, contra a ajuda que a Alemanha vinha dando para países que foram bastante abalados pela crise econômico-financeira, o caso, né, da Grécia, Espanha, Irlanda. Então eles nascem como partido com uma pauta mais econômica. E aí a gente tem a chamada crise migratória entre 2014 e 2015, onde você tem um influxo muito significativo de população vinda do Oriente Médio de maneira mais ampla, mas de maneira específica sírios e afegãos, por conta da crise, reflexo da Primavera Árabe, né? Você tem um influxo muito grande, e isso vai ter um impacto muito grande na mudança da agenda dessas organizações. Eu não digo que a AfD não tinha uma agenda nativista, xenofóbica e anti-imigração, mas isso acaba potencializando e redirecionando a agenda, um aspecto que vai se tornar a principal ênfase da AfD de 2014 e 15 em diante. Não tenha dúvida que a questão da imigração, que a questão da xenofobia, do nativismo, do nacionalismo excludente passa a ser uma das características mais importantes da AfD. A mesma coisa, se você observar, aconteceu na Hungria. Se a gente pegar a plataforma eleitoral do Orbán de 2010, quando ele é eleito, basicamente era um discurso anti o Partido Social Democrata, que tinha ficado por 8 anos no poder, a corrupção do Partido Social Democrata, e vinculado a uma crise econômica que também foi muito impactante em 2009 na Hungria. Não havia, de maneira substancial, a questão de migração no discurso do Orbán. E isso vai mudar de maneira bastante grande depois do segundo mandato dele, quando a gente tem a Hungria sendo um dos corredores da imigração, né, dessa crise migratória. A Hungria é conhecida mais por emigrar do que imigrar. Então, pelo contrário, inclusive húngaros costumam ser vítimas de preconceito e xenofobia em países como a Inglaterra. É engraçado, a Polônia também. Se a gente pegar a campanha do Brexit, eles falavam do Polish Plumber, o encanador polonês, né, que é o trabalho subqualificado que tinha toda a possibilidade de roubar o trabalho do britânico comum. Então, era comum por conta da União Europeia esse livre trânsito de trabalhadores. A Hungria não conhecia um influxo mais significativo de imigração e Orbán começa a mudar também a sua agenda do ponto de vista do nativismo, da xenofobia, da política anti-imigração, e aí ele aprofunda essas conexões entre a ideia de uma identidade húngara, tradicionalista, católica, e como a imigração ela tenta ou busca destruir essa identidade, culpando forças internacionais por apoiar esse processo migratório, né? E aí a figura do George Soros, que é um judeu húngaro, aparece justamente como o bode expiatório da destruição da identidade húngara. Então você tem uma campanha muito forte, né, contra as ONGs que, né, protegem refugiados após 2014 e 15. Isso eu costumo dizer que aqui no Brasil a direita radical ela não tem agenda nativista e xenofóbica porque a imigração não é uma questão de relevância. No Brasil também, você tem uma migração que é abaixo de 1%, né, em termos de que chega de refugiados, de imigrantes. Então não é. Aqui é muito mais a agenda xenofóbica, vamos chamar assim, interregional, preconceito contra baianos, contra nordestinos. Aqui não é porque eles têm um espírito de tolerância, né? O brasileiro tem espírito de tolerância, de agregação, de assimilação, o homem cordial brasileiro. Não se trata disso. É que realmente a migração não é um tema, né, da conjuntura brasileira. Mas quando foi, ainda que pouquinho, como a gente viu, quando hordas bolsonaristas botaram fogo em vivendas de venezuelanos na região de Roraima, ficou claro que é só uma questão de oportunidade.
Vale dizer que esse programa foi gravado bem antes da eleição do Trump, então se prepare, porque com certeza o pauta vai ficar em cima da conjuntura política internacional em 2025, que vai ser muito agitada. Então já sabe, fica de olho nas redes da Pública, assine o pauta onde você costuma ouvir podcasts e aguarde que estaremos de volta no dia 17 de janeiro, em todos os tocadores com uma nova temporada. Semana que vem a gente vai trazer trechos de episódios que falam sobre as mudanças climáticas e o que podemos fazer antes do mundo acabar. Um abraço e até lá!